Pessoal, o objetivo do grupo de estudos Advogados por Excelência é fazer com que nós, juristas, né, passemos mais a refletir, a pensar, viu? E a deixar esse vício obtuso do copiar e do colar à parte, né? Porque o ritmo frenético da vida de vocês termina fazendo com que vocês, né, não tenham tempo de se atualizar, não tenham tempo de interpretar as normas jurídicas, não tenham tempo de pensar que hoje o mundo ele vive na era do pós-positivismo, onde os princípios eles se sobrepõem à própria norma. De refletir de que a pior interpretação, a interpretação, não é, mais frágil que um jurista pode dar a uma norma é a interpretação literal. Se toda a interpretação fosse literal, nós seríamos desnecessários no mundo jurídico. O direito é uma arte alográfica e não autográfica. Nem todos são capazes de ler o direito e compreendê-lo. Só um jurista de verdade, aquele formado na ciência jurídica, é que é capaz de encontrar o espírito da lei, a mens legis, a teleologia da norma, a sua finalidade, e aplicá-la ao caso concreto. É isso que nós vamos explorar durante esse grupo, que tem data para começar, né? Mas não tem data para terminar. O grupo só termina quando eu, Gustavo Cisneiros, não possuir mais alunos. Isso não aconteceu no grupo presencial, que já está com mais de 3 anos de vida. Por quê? Porque eu possuo alunos ainda interessados em desenvolver essa capacidade de refletir, de interpretar, de se aprofundar nesse mundo desafiador que é o mundo jurídico. E crescer como profissional, para colocar aquilo que o Estatuto da Advocacia consagra em prática. Não há hierarquia entre magistrados e advogados. A hierarquia vem do poder argumentativo, vem do domínio cognitivo. Você não vai se contrapor a uma decisão judicial bradando, gritando, esperneando, arrancando os cabelos, se revoltando. Não. Você vai se contrapor a uma decisão arbitrária, teratológica, ilegal, argumentando, levantando fundamentos principiológicos, normativos, interpretativos. Você vai estar preparado, seja para aquele caso concreto, numa audiência, mas tendo aquele suporte, que é a base cognitiva. Certo? Hoje,
Eu confesso, eu me sinto muito à vontade fazendo audiências. Porque o senhor é juiz e manda. Não. Quem faz audiência comigo sabe, né, que todas as minhas decisões são fundamentadas. E são fundamentadas com calma, com leveza e com riqueza. E tudo isso é fruto da segurança que o conhecimento nos traz. Quando você está preparado para uma luta, né, você está bem mais seguro do que o seu adversário. E processo diz respeito a dissídio. E o advogado está ali para defender o interesse de outrem, que é o seu cliente, que está colocando um pedacinho da sua vida nas suas mãos. Não é uma profissão fácil, assim como não é a do médico, onde o paciente coloca a sua saúde, a sua vida, também nas mãos daquele profissional. A reforma trabalhista nos trouxe essa visão da necessidade de se refletir, de pensar. Hoje, inclusive, no material, eu incluí uma discussão sobre as inconstitucionalidades que frutificaram da reforma trabalhista. Quanto temos, Paulinho, na sala? Sejam bem-vindos todos vocês. Eu confesso, de olhos marejados e coração palpitando além do normal, né, e com aquele friozinho na barriga, de que eu estou emocionado, porque trata-se da realização de um sonho. E o pessoal de Natal muito me incentivou, né, Roberto, para isso. Para levar esse projeto, né, para todo o Brasil. E é um projeto honesto, feito com carinho, com amor. O professor Gustavo Cisneiros, ele não se associa com a soberba, com a prepotência. Quem conhece Gustavo Cisneiros sabe da minha essência cristã. E se eu sou cristão, eu tenho que ser humilde de coração e de alma. Viu? Então vamos começar. Eu vou apresentar a vocês, viu, a base que será a nossa convivência. Vendo? Olha aí. Não sei se vocês conhecem esse livro. Foi um livro decisivo, e ainda é, para minha formação como jurista. Juiz, pensador, palestrante, escritor, doutrinador, formador de opinião. Esse livro, do Carlos Maximiliano, ele ainda está à venda. E parece mentira. A primeira edição dele é de 1929. Observe. Claro que Carlos Maximiliano já nos deixou, né, no mundo terreno. Está em outro plano agora. Hermenêutica e aplicação do direito. Hermenêutica e aplicação do direito. Da editora Forense. Viu? Tá certo? É a primeira indicação bibliográfica que eu repasso a vocês.
Eu acredito que a editora Forense, né, tenha também a versão e-book, né, em PDF, né, e-book para vocês, viu? Tem alunos que já compraram. Aqui, ó, outro livro decisivo na minha formação. Na minha e do meu amigo Luciano Rolim, colega de faculdade, que hoje é procurador da República aqui em Recife. Ele me indicou essa magistral obra de Marcos Bernardes de Melo, um alagoano, onde ele disseca toda a teoria do fato jurídico de Pontes de Miranda. Tem esse primeiro volume, que é o plano de existência. O plano de existência. E aí, uma primeira dica para vocês. Quando vocês desejarem falar sobre a existência de um fato jurídico, utilizem a palavra pressuposto, tá? E não requisito, porque requisito diz respeito à validade do ato jurídico. E um ato jurídico, ele só pode ser válido ou nulo se ele existir. Vocês compreendem? Então, a existência do fato jurídico precede a análise da sua validade. Foi o que aconteceu com a força maior, pertinente à pandemia do Covid-19. Professor, essa aula é um monólogo? Não. Eu estou fazendo a introdução, viu? Para depois ouvi-los. Quais são os pressupostos da força maior? Porque a força maior é um fato jurídico. A força maior é um fato jurídico. Ela, inclusive, em um contrato, ela atrai a famosa teoria da imprevisão. A gente não diz que todo contrato, inclusive os acordos coletivos e as convenções coletivas de trabalho, Roberto, todo contrato, individual ou coletivo, ele tem uma cláusula implícita chamada rebus sic stantibus. Diz respeito à imprevisão. A um fato imprevisível que veio a ocorrer e que desequilibrou de forma potencial aquela relação. E aí é preciso renegociar cláusula. Aí um aluno perguntou, professor, a pandemia do Covid-19 é um fato de força maior? Aí eu disse, vamos analisar os pressupostos da força maior? Pressupostos. Ou seja, vamos analisar se a pandemia existe juridicamente como força maior? Se a pandemia é um fato gerador de força maior, plano de existência. Ô professor, e onde eu encontro os pressupostos da força maior? Em qualquer ramo jurídico. Mas a CLT nos brinda com o belíssimo artigo 501. 501. A força maior é todo fato imprevisível, veja, imprevisível, irresistível,
inevitável. Olha o primeiro pressuposto. Irresistível, imprevisível, inevitável. Segundo, que ocorreu sem a participação direta ou indireta do empregador. Tudo em paz, Paulinho? Sem a participação direta ou indireta do empregador. E o terceiro pressuposto? E o terceiro pressuposto? Ele pode vir. E o terceiro pressuposto? Um fato que provocou um prejuízo econômico e financeiro à empresa. Não vou fazer com vontade. Quem está falando? Professor, pede para o pessoal desligar o microfone e só abrir quando for se pronunciar, porque senão fica entrando o áudio por cima. Perfeito. Pedido registrado. Deferimento do requerimento. Paulinho já... Sem protestos, né, professor? Sem protestos. Viu? Então, são 3 pressupostos. Não é? Inevitabilidade, irresistibilidade, a não participação direta ou indireta do empregador e o prejuízo manifesto. Ah, professor, para algumas empresas, então a pandemia, de fato, foi um motivo de força maior. Sim. Salões de beleza, não é? Lojas em shopping center, restaurantes, bares e etc. Compreende? Compreende. Aí eu estava falando isso numa live, né? Tecnicamente, sobre os pressupostos, e um pós-doutor lá de São Paulo disse: eu não concordo com o professor Gustavo Cisneiros, porque nós temos que analisar caso a caso. Pronto. Quase que eu disse, fudeu. O pós-doutor descobriu a roda. Descobriu o fogo. Puta que pariu. Claro que nós vamos ter que analisar caso a caso. Porque teve restaurante, inclusive, que viu os lucros aumentarem com o delivery. E aí o terceiro pressuposto desaparece, que é o prejuízo. E sem o pressuposto, a pandemia não existe como força maior para aquele empregador. Então foi o que nós primeiro analisamos, a existência, para depois chegar à validade. A validade. Validade de quê, professor? Da rescisão contratual por força maior. Se você se convence da existência da força maior, aí você tem que analisar agora a validade ou não da rescisão contratual motivada por força maior, já que, de forma obtusa, o artigo 502 da CLT exige o fechamento da empresa ou de um dos seus estabelecimentos, ignorando que a pandemia, né, gerou um fechamento temporário das empresas. Quer dizer que o nosso legislador, e vou dizer mais, o legislador de todos os países do mundo, esses legisladores de todos os países do mundo não estavam preparados para a pandemia. E quem é que tem que resolver isso? Nós, juristas. Compete a nós suprir as lacunas legais com a interpretação
o conhecimento do fato jurídico e os princípios gerais do direito. Porque um jurista apegado aos princípios, ele não deixa a sua interpretação conduzi-lo ao abismo do absurdo, da incongruência, da aberração. O direito, meus queridos amigos e amigas, ele só tem um amor na vida, que é a lógica. O direito sem a lógica, ele perece do mal do desamor. É uma frase de um grande filósofo pernambucano chamado Gustavo Cisneros. E aí, a última indicação para vocês, não é? O meu manual de audiência e prática trabalhista, que é um livro que muito me orgulha, porque eu o escrevi tendo como destinatário o advogado. Inclusive, para mim, o nome correto desse livro deveria ser Manual do Advogado Trabalhista. Porque nele eu reflito, eu penso. É tanto que você vai na última página e não encontra citações bibliográficas. Porque nada eu copiei de qualquer autor ou doutrinador. Tudo deságua do meu pensar e do meu refletir. Viu? Tá certo? Pronto. 5 minutos para um breve debate. Deixo vocês à vontade, Paulinho, para acionar. Paulinho vai tirar o mute. Deixo vocês bem à vontade. Lembrando, olha que notícia boa, que o grupo Advogados por Excelência Presencial, junto comigo, nós já elaboramos a primeira súmula nossa sobre a rescisão contratual por força maior. E essa súmula estará disponível na área do aluno amanhã, Paulinho. Eu vou lhe mandar, viu? E vou mandar já hoje no grupo do WhatsApp. Tá certo? Porque você pode usá-la, pode utilizá-la, fazendo, inclusive, referência à fonte. Viu? Foi uma súmula muito discutida. E quando nós batemos o prego e viramos a ponta, nós aplaudimos a criação dessa primeira súmula. Vamos lá, fiquem à vontade. Eu acredito que esse tema da força maior é um tema muito atual, né? Aqui no Rio Grande do Norte nós tivemos, claro que eu creio que em todos os estados do Brasil, mas no Rio Grande do Norte nós tivemos diversas empresas utilizando esse instituto aí, que eles se intitulam como devido. Eu sou advogado do Sindicato dos Hoteleiros e, como é sabido, a hotelaria ela está em frangalhos, né? Notoriamente, Roberto, os hotéis, as pousadas, né, foram atingidos em cheio na sua estrutura econômico-financeira por conta da pandemia, assim como as agências de viagem. Inclusive, eu ajuizei, creio que já 5 ou 6 ações coletivas, já tivemos uma sentença. E na sentença, o juiz entendeu pela não aplicação da força maior e condenou a empresa ao pagamento do aviso prévio indenizado e da multa de 40% da FGTS. Usando, Roberto, a frágil interpretação literal do artigo 502 da CLT.
que exige o fechamento da empresa ou a extinção do estabelecimento. Mas aí tem um porém também. O juiz foi um pouco mais além, porque na visão do magistrado, quando se assevera esse fato, você atrai o ônus da prova e caberia à empresa provar o fato alegado. E não havia, só havia o argumento. E a empresa preferiu entender que o simples fato de alegar e ser um fato público notório, no entender dela, caberia a aplicação no Instituto. Data máxima venha ao magistrado, Roberto, eu aplico o artigo 374 do Código de Processo Civil. Para a hotelaria, a força maior, obrigado, oriunda da pandemia, é um fato notório. Mas eu vou abrir, então, um debate aqui para exceção. E fatos notórios não precisam ser provados. Compreende? Concordo. Mas aí, especificamente essa empresa, claro que outras ainda estão para ser analisadas, nós temos 2 sentenças favoráveis. Mas essa ainda tem uma peculiaridade. Porque no ajuizamento da ação, eu já trouxe, né, uma propaganda veiculada pela empresa que dizia que estava ofertando apartamentos para as pessoas que tinham idosos em casa poder isolar seus idosos. Então, olhe que nesse caso específico, claro que outros casos, pelo que eu tenho notado, todas estão defendendo a mesma tese e não estão trazendo os elementos de prova utilizando do 374, fato público notório. Mas nesse caso específico eu já tinha argumentado. Perfeito. Desde a petição inicial. E trouxe a página veiculada no site da empresa, no Instagram, onde ela ofertava os quartos para que as pessoas tivessem idosos e não pudessem colocar em risco, que eles pudessem ficar isolados, porque a gente bem sabe que nesse período de isolamento nós tivemos situações onde haviam trabalhadores que prestavam serviços essenciais, como os médicos, né? E digo mais, Roberto, e digo mais,